Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Lucas e sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo aqui para você, assinante do Mileto Academy, onde nessa aula eu vou trazer uma reflexão sobre a obra do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, que é a obra A Sociedade Paliativa, a Dor de Hoje, que é uma leitura que eu indico muito. O Byung-Chul Han, ele é um filósofo contemporâneo que, inclusive, foi capa de uma das edições da revista Pensamento Filosófico, que você, assinante da Mileto Academy, confere também todos os meses a edição da revista Pensamento Filosófico e realizamos uma matéria exclusiva a respeito do Byung-Chul Han, onde hoje aqui eu trouxe uma reflexão sobre a sua obra, né, A Sociedade Paliativa, a Dor de Hoje. Bem, o Byung-Chul Han, né, ele nasceu em Seul, capital da Coreia do Sul, lá em 1959. Então, apesar de ele ser eu acho que teve um estouro aqui. Tá tudo bem, cara? Então não se assustem, tá, pessoal? Foi. Então, o Byung-Chul Han, né, ele nasceu na Coreia do Sul em 1959 e apesar dele ser um renomado filósofo, hoje, né, ser um dos mais renomados contemporâneos, a sua trajetória inicial ele começou a vida como metalúrgico, né? Diferente de como muitos pensadores que já desde cedo dedicaram-se exclusivamente aos estudos clássicos. E o Byung-Chul Han ele traçou um caminho um pouco diferente, né? Então a sua trajetória inicial acabou levando ele para a metalurgia, né? Então ele começou lá como metalúrgico, né? E aí depois ele estudou na Universidade da Coreia. Só que logo ele se apaixonou pela filosofia, né? Logo a filosofia chamou a atenção dele e ele se mudou para a Alemanha lá na década de 80 para se aprofundar nos seus estudos. Então, o Byung-Chul Han ele foi radicado na Alemanha, onde na Alemanha o Han ele mergulhou aí no mundo da filosofia, estudando na Universidade de Freiburg, onde ele expandiu aí seus horizontes primeiro com a literatura alemã, né? E ele leu muito a literatura e a teologia alemã, né? Que por si só, já vamos dizer assim, já compõe quase a filosofia, a literatura e a teologia por si só, né? Mas ele se debruçou muito na filosofia e na teologia alemã, mais precisamente, e claro, também toda a filosofia clássica e moderna, né? E ele estudou depois na Universidade de Munique, onde em 1994, ele acabou se doutorando em Freiburg com uma tese sobre o Martin Heidegger, né? Em 94. Após o Han obter o seu doutorado, ele começou a se dedicar então aí à sua carreira acadêmica. Em 2000, né, foi no ano 2000, ele ingressou no departamento de filosofia da Universidade de Basel, na Suíça. E em 2010, ele se tornou docente na Universidade de Artes de Karlsruhe. Esquece minha pronúncia de milhões aqui. Na Universidade de Karlsruhe. É isso mesmo. E aí ele veio a lecionar até 2021, né? Onde após ele obter uma notoriedade, hoje o Han ele se dedica única e exclusivamente à sua produção filosófica e textual, né? É o sonho de qualquer filósofo, né? Se dedicar única e exclusivamente aos seus livros. Hoje o Han ele não leciona mais, participa de inúmeras
eventos, conferências e palestras, mas ele hoje não é um filósofo catedrático. O Han, ele tem influências muito variadas. Tanto dos alemães, quanto dos europeus, quanto é muito amplo o campo de influência do Han, né? Entre os mais, assim, o que são mais proeminentes, que foram mais proeminentes na construção do seu pensamento, da sua filosofia, foi o Foucault, né? E olha só, né, que curioso, ele, embora se especializou nos alemães, um dos que mais acabou influenciando o Han foi o Foucault, né, o francês. Mas dentre as influências do Han, a gente pode citar o Foucault, o Heidegger, né, que foi a tese de seu doutorado foi sobre o Heidegger, o Pierre Bourdieu, de novo meu francês, não bastasse meu alemão de milhões, agora meu francês de milhões, então beleza. O Bourdieu, Pierre Bourdieu, né, também, já citei o Foucault, o Bourdieu e o Freud também, né? O psicanalista aí, o Sigmund Freud, também exerce uma filosofia, uma influência muito forte na filosofia do Byung-Chul Han, né? Embora Freud não sendo um filósofo propriamente dito, muitos o consideram, né? Mas o pensamento e a obra do Sigmund Freud influenciou muito a filosofia do Byung-Chul Han, né? Principalmente quando Freud compôs aí os seus escritos sobre o mal-estar na civilização, né? Depois que ele acabou consolidando-se a sua obra psicanalítica, o Freud ele acaba indo mais para o campo social e acabou também tendo essa influência muito forte no Han, né? Então a gente pode ver, né, as influências do Han compõem uma mistura de perspectivas aí, né? Então, de um lado a gente tem tanto Foucault, quanto Bourdieu, quanto o Heidegger, quanto Freud. Então, essa mistura de perspectivas aí contribuiu para a originalidade da sua obra, para a originalidade das obras do Han, né? Ele acabou se concentrando mais em temas como, talvez o mais conhecido, que é a sociedade do cansaço e a hiperatividade do mundo contemporâneo. A sociedade do cansaço talvez seja o magnum opus aí do Han, assim como o conceito de liquidez foi para o Bauman, o conceito da hiperatividade no mundo contemporâneo e a sociedade do cansaço talvez para o Han, né? E também sobre o impacto da tecnologia e da internet na subjetividade humana, além de temas como a crise na democracia, surgimento de novas formas de poder, busca de uma vida autêntica, busca pela felicidade, né? Talvez o Han ele tenha sido muito inovador e continua sendo, né, um filósofo muito novo. Então a gente espera aí que ainda tenha muita produção de conteúdo, de livros por parte do Han, mas talvez o que acabou tornando ele tão diferente foi que talvez ele tenha sido um dos primeiros, se não o primeiro, a abordar sistemática e filosoficamente o impacto da internet e das redes sociais na subjetividade humana. É algo que é absurdamente presente na vida de todos hoje, não apenas dos jovens, mas dos adultos. As redes sociais, falar rede social, associa jovem, mas não. As redes sociais hoje fazem parte do nosso do arranjo social, fazem parte desse arranjo social. E talvez o Han ele tenha sido o primeiro aí a ter esse start para traçar uma filosofia, né, uma obra
puramente filosófica e analítica sobre esse impacto das redes sociais, sobre esse impacto da internet como um todo na nossa subjetividade, na subjetividade humana. Né? Então, né, pessoal, na obra da Sociedade Paliativa, que é o que a gente vai abordar aqui, né, a Sociedade Paliativa, a dor de hoje, o Han ele faz uma análise crítica da sociedade contemporânea. Ele faz essa análise crítica da sociedade contemporânea que ele caracteriza como uma sociedade paliativa. A gente vai entender o que seria esse conceito da sociedade paliativa. Então, segundo o Han, essa sociedade ela se caracteriza pela busca incessante pela felicidade e pelo prazer, ou seja, pela negação da dor e da morte. Né? Acaba sendo uma, entre aspas, medicalização da vida. Né? Medicalização da vida. Daí o conceito do paliativo. Né? O que é o paliativo para a medicina? São os cuidados máximos para evitar a dor e aumentar o bem-estar. Né? Não digo prazer necessariamente no conceito do termo paliativo, mas o próprio termo de algo paliativo vem justamente disso. Minimizar um paciente está em cuidados paliativos, ou seja, onde não havendo mais uma cura, há um esforço ali clínico e médico para minimizar a dor, minimizar o sofrimento e aumentar e potencializar ao máximo o bem-estar. Né? Então isso acaba sendo esse modelo como talvez a sociedade tenha se organizado, né? Uma medicalização da vida, de uma maneira paliativa. Né? Ou seja, nós estamos a todo instante e a todo momento buscando, tendo essa busca desenfreada pelo prazer, pela satisfação e buscando negar ao máximo as dores, né? As dores, como já diria o Schopenhauer, né? As dores do mundo. É claro que o ser humano, óbvio que ele tende, pela própria natureza instintiva, ter uma repulsa pela dor e pelo sofrimento, e ter uma atratividade maior pelo prazer. É óbvio. Isso é óbvio. A não ser que existe o masoquismo, né? Mas ainda assim o masoquismo, né? Que é um termo contemporâneo, né? Masoquismo vem do Masoch, né? Que foi quando ele... Enfim, sadismo do Marquês de Sade, sadoquismo do... não lembro o nome dele, mas era Masoch, não vou me recordar, mas enfim. Ainda assim, no masoquismo, por mais que seja pautado na questão da dor, a dor ela só é transferida para o outro polo. Né? Então, não é a dor pela dor, mas é a dor quando captada e direcionada ao polo do prazer. Então, até no masoquismo, a pessoa ela é ligada aí pela ideia do prazer, né? Ou seja, por inverter por trocar o polo, né? Da dor, do sofrimento, em sua grande maioria físico, óbvio, mas inverter isso para o polo prazeroso, né? Claro que isso, um pormenor, acaba sendo um fetiche, né? Mas igual eu estava falando, claro que faz parte da natureza humana buscar maximizar o prazer e minimizar a dor. É óbvio, faz parte da nossa natureza. Entretanto, uma das principais críticas do Han é justamente nessa
sociedade paliativa, né? O modo como a gente acaba sendo dominado por essa lógica da positividade, né? A positividade a todo custo, o prazer a todo custo, que exige que a gente seja feliz e produtivo a todo custo. É uma outra questão, né? Eu pretendo trazer um outro vídeo abordando sobre a questão da sociedade do cansaço, que fala justamente isso, hoje, essa necessidade que nós temos de sermos produtivos a todo custo. Onde, claro que, talvez, quando a gente olha, né, em linhas históricas, pode-se acreditar e pensar que hoje as pessoas talvez trabalhem menos. Hoje as pessoas trabalham menos. Se você olha um operário na revolução no período da Revolução Industrial, igual o Charlie Chaplin, né? Nos tempos modernos, alguém que tinha um trabalho degradante, um trabalho vil e exaustivo, com condições precárias, em jornadas que iriam de 12 a 16 horas por dia. Claro, o trabalho braçal ainda existe, obviamente, é necessário em muitos aspectos, com toda certeza. Claro, a gente teve uma evolução muito grande na questão da engenharia, segurança do trabalho, mas na questão do trabalho como um todo, há hoje essa necessidade imposta, né, principalmente, de mostrarmos produtivos a todo custo, né? Essa lógica da produtividade, da positividade. Então, isso acaba influenciando totalmente para que nós acabamos desenvolvendo esse cansaço, como no próprio título da obra, A Dor de Hoje, né? O próprio Han, ele usa o termo da positividade tirânica, né? A positividade tirânica que mascara a dor e o sofrimento, né? Impedindo que os indivíduos os reconheçam e os lidem e acabam, né, lidando de forma saudável. Então essa é no próprio termo da obra, né, a positividade tirânica, que exige com que nós devemos pelo menos nos mostrar cada vez mais produtivos, né? E inclusive talvez o cerne do problema esteja justamente aí. Primeiro que não basta você apenas ser produtivo, é necessário você se mostrar produtivo e, mesmo que você não for produtivo, o que acontece na maioria das vezes, você pelo menos tem que mostrar ou fingir que acaba sendo um sofrimento em dobro, né? Onde você sofre pelo fato de você saber que não está sendo produtivo e sofre pelo fato de você ter que mascarar essa sua improdutividade com uma necessidade dessa positividade, dessa demonstração absurda de que devemos ser produtivos o tempo todo, a todo instante, a todo momento, né? Então, isso a gente vê muito nos discursos de coach, né? O famoso trabalho enquanto eles dormem, né? Então hoje a pessoa tem que produzir, né? Tem que ser produtiva o tempo todo, não basta só, tem que otimizar o tempo para fazer cada vez mais coisas, para caber cada vez mais coisas na nossa rotina. Então não basta, você tem que ir para o seu trabalho, você tem que ser o máximo produtivo ali, e fora do trabalho você tem que ir caminhar ou ir correr, só que não basta só você ir correr, você tem que correr ouvindo um podcast, ouvindo um audiolivro, ou seja, estudando, você, além de se exercitar, você tem que ouvir um podcast, um audiolivro, ou seja, você tem que otimizar o teu tempo em dobro, e além disso, quando você chega na sua casa, você tem que manter a casa em ordem, você tem que zelar pelo núcleo familiar, você tem que dar atenção para
tua família, esposa, marido, filhos, pai, mãe, e além disso, como se isso não bastasse, você tem que zelar pela sua saúde mental e pela saúde mental daqueles que estão no seu entorno, e zelar pela sua segurança material e financeira, segurança material e financeira da sua família, e estudar, nunca deixando de estudar, emendar um curso no outro, terminou um, já tem que começar outro, porque senão você fica para trás, porque senão você fica... o tempo acaba passando e você fica obsoleto na sua profissão. Então você tem que estar estudando o tempo todo, você tem que estar se exercitando o tempo todo, porque você vai ver cada vez mais na rede social, o tema central da obra do Tio Han, você vai ver cada vez na rede social, não importa o quanto você se exercite, você sempre vai ver alguém mais saudável, mais sarado do que você. Não importa o quanto você queira cozinhar, né, bem para sua família, para você, você sempre vai ver alguém que cozinha pratos maravilhosos, melhores que o seu. Né? Você sempre, não importa o quanto você se esforce para ter a sua melhor casa, você sempre vai ver alguém com casas melhores do que a sua, com carros melhores do que o seu, com roupas melhores do que a sua, fazendo viagens melhores do que a sua. Né? Então não basta você faz uma viagem para o Nordeste do Brasil, né? E ainda no avião, quando chega no hotel e você abre o Instagram, e aí você vê que tem alguém viajando, você está indo para o Nordeste, e tem alguém viajando para as Maldivas, tem alguém viajando para as Bahamas, para Ibiza, e aí você já se sente mal. Você se sente mal porque você está indo para o Nordeste, quando você queria estar indo para as Maldivas. Né? Ou seja, você acaba esquecendo o mundo e contemplar apenas a sua viagem, seja uma viagem para a cidade vizinha. Não precisa ser uma viagem, pode ser um passeio para a sua cidade, para o centro da sua cidade, no final de semana. Né? Não importa, mas você deve parar para contemplar aquilo. Né? E justamente quando o Han ele fala que a busca incessante pela felicidade gera ansiedade e frustração. A busca incessante pela felicidade gera ansiedade e frustração, pois a felicidade não é um estado permanente. A gente disponibilizou aqui também no Academy, não sei quem já assistiu ou quem ainda vai assistir, a aula sobre o Comte Sponville, né? Onde ele fala também da questão da felicidade desesperadamente, que tanto o Comte Sponville quanto o Byung-Chul Han acabam comungando desse mesmo pensamento, de que a felicidade não é um estado permanente, mas sim uma capacidade de identificar estados felizes, ter a sabedoria para eu conseguir coletar, vamos dizer assim, esses momentos onde eu vou estar sendo contemplativo na minha vida, porque essa busca incessante pela felicidade gera ansiedade e frustração. Ansiedade que a gente pode dizer que ela é praticamente o mal do século. Né? Cada vez estamos mais ansiosos, e cada vez estamos mais frustrados. E quanto mais ansiosos nós ficamos, mais frustrados a gente acaba desenvolvendo a nossa vida. A gente acaba desenvolvendo a ansiedade no sentido de onde a frustração vai ser o seu combustível. Né? Então, de novo, quando eu falei no começo do vídeo onde o Han ele acabou ganhando uma notoriedade aí, talvez por ser um dos pensadores que primeiro soube identificar essa questão do sofrimento, né, entre aspas, causado pelas redes sociais hoje, e inclusive
Até os próprios neurocientistas, né? Até os próprios neurocientistas hoje ainda não conseguiram estudos definitivos ou concretos do impacto das redes sociais na psique humana, né? Ainda há muito estudo, mas e a cada novo avanço feito pela própria neurociência, a tecnologia e as redes sociais já evoluíram e já avançaram mais, 3, 4, 5, 10, 20 vezes mais. Então acaba ficando difícil de mapear, de fazer um mapeamento técnico, vamos dizer assim, a respeito disso. Por isso o RAM é tão importante, porque ele não busca ser técnico, ele não busca ser neurocientífico, mas sim filosófico. Ele busca trazer o leitor para reflexão, né? As obras do RAM, eu as indico muito, porque são obras muito curtas, né? São obras pequenas e de uma leitura muito fácil, de uma leitura muito prazerosa. Não precisa ter um prévio conhecimento em filosofia, né? Não vai estar lendo Hegel ou Kant, né? Então não precisa ter um conhecimento em filosofia, mas é uma obra muito de uma leitura muito clara, né? E, de novo, nessa busca incessante pela felicidade, acaba gerando ansiedade e frustração. Segundo ponto desenvolvido no livro, né, quando ele fala sobre a medicalização da dor. Por isso, daí o termo é sociedade, como eu expliquei, paliativa. Paliativo é o quê? É a busca para, a todo custo, minimizar o sofrimento e aumentar o bem-estar. Então, a nossa sociedade hoje acaba tendo uma configuração e um arranjo totalmente paliativo, no sentido que a gente busca medicalizar a nossa dor, né? Então, na sociedade paliativa, a dor ela é o quê? Ela é vista como um problema a ser eliminado e não como uma parte natural da vida. Então, a dor ela acaba sendo hoje um problema a ser eliminado, cessado, e não como uma parte natural da vida, que é o que ela é. E a gente deve realmente ter essa compreensão de que, e todos posteriores filósofos a tiveram, de novo, citando Schopenhauer, né? Tanto no mundo como vontade de representação, como nas dores do mundo. O Schopenhauer é um grauzinho um pouco maior, né? Mas quando a gente fala na dor como sendo natural da vida, não significa que a vida será apenas dor. Se a vida de alguém é única e exclusivamente dor, opa, tem algo de errado. Aí, claro, pode ter um distúrbio, pode ter uma depressão, pode ter um problema psiquiátrico, psicológico, claro. Claro que sim. Então, nesse conceito, a vida ela não é única e não deve ser, né? Única e exclusivamente dor, única e exclusivamente sofrimento. De novo, se a vida de alguém está numa configuração 100% de dor e sofrimento, tem algo de errado. Pô, não é normal. Mas a sociedade paliativa faz o oposto. Ou seja, acaba idealizando que a nossa vida não deve ter nenhum tipo de dor e nenhum 0,000 sofrimento, o que é errado também, porque dor e sofrimento acabam sendo naturais da nossa vida, acabam sendo e são, né? Sempre foram naturais da nossa própria existência, da nossa própria condição humana. Então, a busca pela felicidade, como o Han também muito brilhantemente pontua e trabalha, ela não consiste nessa
medicalização paliativa em eu eliminar o máximo possível de dor e potencializar o máximo possível de prazer ou bem-estar. Mas, claro, prazer e bem-estar é importante, óbvio que é também, né? Mas eu tenho essa compreensão de que a minha felicidade se resume a eu entender a minha dor e o meu sofrimento, entender o porquê eu estou sofrendo, e que aquele sofrimento faz parte da minha vida. É natural e é biológico a gente repulsar o sofrimento. Né? É claro. Se algo está me incomodando, se algo está doendo dentro de mim, no sentido agora literal, né? Exemplificando, de maneira metafórica, se algo está doendo, se algo está me incomodando, é natural, biológico, instintivo e até evolutivo eu eliminar aquilo, né? Então, pois vamos supor que eu estou aqui sei lá, vou pegar um exemplo bem besta, tem um peso aqui no meu braço que tá incomodando. Não, deixa aí, tá bom. Claro que não. É biológico o quê? Eu tirar aquilo, né? Por que a gente corta a etiqueta da camiseta? Porque aquilo incomoda, né? Então, é natural a gente repulsar o sofrimento, repulsar a dor. É instintivo, é biológico e é evolutivo. Mas o que não é natural é achar que a gente vai eliminar. É aí que tá, é aí que entra o ponto. Repulsar a dor é biológico e instintivo. Acreditar que ela vai ser extinta já é utopia. Né? Já é utopia. Por quê? E o próprio Han também fala que esse modo paliativo de como a sociedade acaba sendo configurada, está sendo e cada vez mais configurada hoje, leva ao uso excessivo, por exemplo, de medicamentos, drogas, né? Aí, se for medicamentos ainda, prescritos por um psiquiatra, ok, né? Não é ideal, mas ainda ok. Mas, infelizmente, cada vez mais abuso de substâncias, abuso de narcóticos e álcool e drogas recreativas. Por quê? Porque elas trazem prazer. Por que a droga vicia? Porque traz prazer. Né? Porque quem é viciado em droga vende tudo que tem, rouba e dedica a vida à droga. Porque é prazeroso. Porque é prazeroso. O álcool é prazeroso. Tanto que a maioria das pessoas às vezes bebe, mesmo sem gostar, sem apreciar o sabor da bebida, mas elas querem o efeito, elas querem a brisa da bebida. Né? Quem nunca, atira a primeira pedra quem está assistindo, quem nunca, às vezes quando mais jovem, às vezes nem tanto quanto mais jovem, né? Às vezes tá numa festa, numa balada e bebe lá uma bebida só pelo efeito, né? Ou seja, engole fazendo careta, mas busca o efeito daquilo, né? O álcool, ele traz essa inibição do córtex pré-frontal, que vai fazer com que libere uma descarga muito grande de neurotransmissores associados ao prazer. Então, por exemplo, se eu estou lá na balada e eu bebo um copo, às vezes, um shot de uísque, de conhaque, de pingas, que seja, né, a pessoa vai beber fazendo careta. Então você não está apreciando o sabor da bebida, você quer o efeito. E é isso que hoje, cada vez mais, a sociedade ela busca o efeito. Então ela busca esse efeito benéfico. Ela busca esse efeito prazeroso. Né? E não apenas nas substâncias químicas propriamente ditas, mas, de novo, lembra o ponto-chave da filosofia do Han? Internet, redes sociais. Eu li um artigo essa semana, inclusive, um artigo muito interessante sobre os efeitos do TikTok no cérebro, né? Onde cada vez mais jovens acabam
quase que literalmente se viciando, né? O algoritmo do TikTok, ele é como se fosse desenvolvido propositalmente para causar um certo vício e dependência. A mesma área cerebral é ativada, por exemplo, no uso de psicotrópicos ou narcóticos, é ativado quando se consome, que é a descarga de dopamina, né? Que a antecipação, o prazer pela antecipação daquilo, né? Então, cada vez mais consumindo conteúdo, vídeos curtos, ou seja, tem até esse que eu falei desse artigo, né, que fala que o TikTok é como um crack digital, né? É o crack digital, porque ele é propositalmente, e outras redes sociais acabam imitando, né, vamos dizer assim, tanto Reels do Instagram quanto os Shorts do YouTube, acabam tendo essa mesma configuração de ser o quê? Vídeo curto, de 30 segundos a 1 minuto, com base nos seus gostos, com base na sua interação e consumo daquele tipo de conteúdo, onde o algoritmo vai te jogar para consumir cada vez mais conteúdos daquele tipo e te prender cada vez mais a atenção, né, das pessoas com aquele tipo de conteúdo, né? Mas, enfim. E o terceiro ponto da obra do Han, né? Da dor de hoje, na Sociedade Paliativa, a dor de hoje, terceiro ponto trabalhado no livro, que é sobre a negação da morte. Negação da morte. Não negação da morte no sentido que eu não quero morrer, né? Até porque todos nós sabemos que, de novo, né? Remetendo até ao momento mori dos estoicos, lembre-se que és mortal, pois assim terá mais apreço pelas coisas mais simples da sua existência. Então, a sociedade paliativa, ela nega a morte e tenta adiar ao máximo possível. Vide, por exemplo, os avanços de alguns pesquisadores, né, onde a famosa amortalidade, né, eu até aprendi com o Caio, outro professor do instituto aqui, né, a diferença entre a imortalidade e a amortalidade, né, então não é que você vai ser imortal, mas que você talvez não morrerá mais por doenças que até então morria-se. Então a amortalidade, a negação da morte, e essa negação da morte leva à angústia, leva ao medo, impedindo que os indivíduos vivam com plenitude. Por quê? Primeiro, eu sei que vou morrer, claro, todo mundo sabe. Eu vou, você que está assistindo vai, todo mundo vai, né? Mas, claro que não é prazeroso pensar nisso o tempo todo. E quem pensa nisso o tempo todo também precisa de ajuda profissional, né? Mas, de novo, momentum mori dos estoicos. Lembre-se que és mortal, pois assim terá mais contemplação pelas coisas mais simples da vida, né? Então, aprender a lidar e a reconhecer a morte como uma parte natural da vida e aprender a lidar com ela de forma serena. Quarto ponto, quando o Han fala sobre a perda da negatividade. Perda da negatividade. Na sociedade paliativa, pessoal, a negatividade é vista como algo a ser evitado, né? Ou seja, show pessoas negativas, né? É claro que também não é extremamente prazeroso ser negativo o tempo todo, estar rodeado de pessoas negativas. Entretanto, é de certa forma importante reconhecer que algo tanto pode dar certo quanto pode dar errado, né? Então, a negatividade é importante para a saúde mental, né? Pois ela nos permite lidar com a dor, lidar com a frustração, lidar com a perda. Schopenhauer já nos ensinou o pessimismo, da importância. Então, a positividade e o otimismo é importante? Claro que é. Deve ser predominante? Sim. Entretanto, não esquecer de que ter em mente de que algo pode dar errado,
ter em mente de que algo pode não dar certo, pois eu, pelo menos estando minimamente preparado para aquilo, eu vou conseguir lidar melhor com a dor, lidar melhor com a perda e lidar melhor com a frustração, né? E na última parte, quando o Han, ele finalmente acaba desenvolvendo sobre a sociedade do cansaço, né? Que ele também critica a sociedade do cansaço, que caracteriza o nosso mundo contemporâneo. Então, na sociedade do cansaço, né, os indivíduos eles se exploram e se autoexploram, né, levando ao esgotamento físico e mental. Né? A necessidade de ser produtivo o tempo todo, a necessidade de pensar positivo o tempo todo. É óbvio que isso leva a um esgotamento físico, leva a um esgotamento mental. Então, é importante resistir à pressão da produtividade e aprender a descansar e a cuidar de si mesmo. Né? Como se ele fala, né, que hoje a gente acaba demonizando o descanso. Hoje a gente demonizou o descanso. É cada vez mais comum, né? Igual eu falei, a gente não descansar, a gente ter que estar o tempo todo, a todo instante, a todo momento fazendo algo. E como se não bastássemos fazer algo, é necessário fazer 2, 3, 4 ou mais coisas ao mesmo tempo. Então não basta você sair para correr ou fazer uma caminhada. Você tem que correr ou caminhar ouvindo um podcast, ouvindo um curso, ouvindo uma aula. Né? Então a gente acabou demonizando o descanso. Então, tem coaches, né? Durma menos, né? Acorde 5 horas da manhã, acorde 5 horas da manhã para correr na rua, correr no parque. Né? Então, mas será que realmente quem chega em casa, às vezes cansado do trabalho, ou do trabalho e faculdade, muitas vezes pegando transporte público, desgastado, chega em casa, às vezes tem que cuidar da casa, né? Tem que cuidar dos filhos, da família, ou né, cuidar da casa, vai tomar banho, vai conseguir comer, vai conseguir dormir tarde da noite, às vezes mais de meia-noite, para a pessoa acordar 4 horas da manhã, fazer parte do famoso clube das 5, acordar às 5 horas da manhã para correr feliz, sorrindo. Né? Então, a gente acabou demonizando o descanso. É quase um pecado, é quase o 8º pecado capital hoje você não fazer nada. E você está fazendo nada. Como assim nada? Não, você tem que fazer alguma coisa. Né? A gente acabou demonizando o descanso. A gente acabou demonizando o descanso. É quase um 8º pecado capital. Né? Não descansarás. Né? Igual eu falei, a gente vê cada vez mais discursos aí, principalmente no palco da internet, acorde cada vez mais cedo, acorde 5 horas da manhã para correr. Eu falei, será que realmente a pessoa que chega em casa do serviço ou do estudo de noite, às vezes pega um transporte público de péssima qualidade, tendo que cuidar da casa, fazer comida, cuidar dos filhos, limpar a casa, e cuidar e estudar às vezes trabalhar fora do horário, que é comum, não deveria ser, né? Mas a pessoa está à noite já pensando no e-mail que tem que mandar no outro dia, e às vezes essa pessoa vai conseguir realmente deitar mais de meia-noite? Você acha que ela realmente vai conseguir acordar 4 horas da manhã para sorrindo, caminhar ou correr no parque ou na rua? Né? Igual naqueles vídeos motivacionais. Então é difícil essa sociedade do cansaço. Ou seja, e claro que repulsar o cansaço, obviamente, acaba gerando você para cada vez mais cansaço. Por quê? Não, eu não tenho que estar cansado, eu não posso estar cansado, eu tenho que estar produtivo, eu tenho que estar fazendo algo. Mas é humanamente e biologicamente impossível também. Se eu tô fazendo alguma coisa, eu não estou descansando. E se eu devo descansar,
a sociedade me fala que não. Então, pô, peraí, o que eu faço? Estou perdido, né? Bem, pessoal, então, né, A Sociedade Paliativa, A Dor de Hoje, é um livro que nos convida a repensar nossa sociedade, a repensar nossa relação com a dor. Tá? É um livro muito curto, que eu indico muito, é uma leitura, óbvio que, de novo, igual no material do Contos Ponville, isso aqui foi só apenas uma breve introdução sobre a obra do Han, onde essa aula não substitui, claro, a leitura integral do conteúdo, que novamente indico e recomendo muito, tá bom? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.